Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9, e o nosso tema é a proteção no deserto. Irmãos, nessa lição, nós vamos ver como Deus protegeu o povo de Israel no deserto, apesar das astúcias de um certo homem que acabou contratando um profeta que conhecia Deus. Ninguém sabe de onde veio esse profeta, não tem nenhuma questão antes deste fato sobre este profeta. Mas o fato é que ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, ou os hebreus, no caso, neste momento. Então nós vamos ver nessa lição como que foi feita a artimanha para que isso pudesse acontecer. Só que o Deus Todo-Poderoso deu o livramento ao povo, mas se perderam muitas vidas nesta batalha. No nosso texto do dia, que está em Números 23, diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito? Irmãos, claro, não vale encantamento, não vale jogar praga em cima daqueles que estão guardados debaixo da mão do Senhor, debaixo das asas do Espírito. Claro, meus irmãos, não vale encantamento contra este povo. E aqui o povo de Israel estava guardado debaixo da presença de Deus. E na nossa síntese, o povo de Deus passou por aflições no deserto, mas o Todo-Poderoso jamais os deixou sozinhos. Eles puderam contar sempre com a ajuda do Senhor. Irmãos, nós podemos achar que nós estamos sozinhos, porém, nunca estaremos sozinhos se nós formos obedientes a Deus, ou seja, estarmos no lugar que Deus deseja que nós venhamos estar, fazemos as coisas que Deus quer que a gente faça. Então, quando a gente cumpre os mandamentos e obedece a palavra de Deus, obedece aquilo que Deus mandou nós, muitas vezes pessoalmente fazer, Deus cuida de nós. Aqui nós vemos um povo que Deus chamou para o deserto, então Deus ia cuidar deles todos os dias, continuamente. É nós que muitas das vezes temos dificuldades de entender o cuidado de Deus na nossa vida. A gente acha que o cuidado de Deus na nossa vida é não acontecer nada conosco, é não ter aflições, é não termos angústias, é não passarmos por prova. Nós nos enganamos, porque o cuidado de Deus é quando a gente está no momento mais difícil, nós temos o consolo do Espírito Santo. E nós cremos na vitória, na mudança de cativeiro. A gente usa essa palavra cativeiro, né? Como se a gente estivesse preso. Na verdade, o crente ele tá livre, né? Ele tem que ser livre, ele tem que fazer as suas escolhas. Então Deus, ele cuida de nós nos momentos mais difíceis. E aqui no nosso texto bíblico, que está em Números 23, do 1 ao 10 e 19 ao 21, vai dizer sobre Balaque, né? Então Balaão disse a Balaque, né? Ou Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara aqui 7 bezerros e 7 carneiros, né? Então ele contratou Balaão para que pudesse fazer, e Balaão fez essa exigência, ou pediu isso, falou: olha, traz 7 bezerros, 7 altares, 7 carneiros, para que a gente possa fazer o sacrifício a Deus. Deus, claro, né? Deus falou com ele, falou que não estava aprovando isso, porque aqui no versículo de número 5, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, Deus usando Balaão, e tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e ele todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem e amaldiçoa-me a Jacó, e vem e detesta a Israel. Aqui no caso já chamando o povo hebreu de o povo de Israel. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que Balaão, depois de como eu amaldiçoarei aquilo que Deus está abençoando. Ele viu sem saída, mas ele foi persuadido com valores monetários e ele queria mesmo que receber esse dinheiro. Mas para ele receber esse dinheiro, ele tinha que conseguir amaldiçoar o povo. E Deus deveria amaldiçoar o povo, porque ele era um profeta temente a Deus, porque ele falou com Deus, perguntou para Deus, mas Deus não estava nesse negócio. Então nós vemos aqui no versículo de número 19: Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou
e não o confirmaria? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ou seja, Deus estava abençoando o povo. E Balaão de maneira nenhuma podia revogar este decreto que Deus tinha determinado abençoar o povo. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus estava cuidando do povo. Deus estava contemplando o povo. E a nossa introdução, Números capítulo 21, mostra-nos momentos de alegria e vitória para os hebreus. Deus lhes concedeu a vitória. A nova geração que nasceu no deserto não tinha sido escrava no Egito, vivia até então seu melhor momento com Deus, ou seja, eles estavam vivendo o melhor momento espiritual com Deus, né? Mas aqui no tópico 1, os inimigos que não conhecem a Deus. Toda vez que o povo de Deus cresce e prospera, o mal se levanta para detê-lo, né? Então aqui vai dizer que foi exatamente o que aconteceu. O povo estava prosperando, não somente ganhando as suas guerras, mas estava prosperando espiritualmente. Então o povo estava prosperando de uma forma que nós temos que detectar na nossa vida se há uma prosperidade do quê? Espiritualidade diante de Deus. Então aqui nós vemos que os inimigos não conheciam, ou seja, não tinham essa noção acerca do povo de Israel, dessa questão de prosperidade espiritual, né? E porque, no entanto, Balaque, o rei dos Moabitas, ele contrata, né? Ele contrata um profeta. Ele não sabia a dimensão, mas ele falou, peraí, vou chamar um que é mais ou menos fala a mesma língua, para ver o que ele pode fazer aí, né? Porque, no caso, de repente na cultura dele, na questão de Deus, de religião, um poderia amaldiçoar o Deus do outro. Então, ele tinha essa ideia. Por isso que ele contrata Balaão. Inimigo que conhece a Deus. No afã de destruir Israel, Balaque busca e consegue apoio de alguém que conhecia o Deus de Israel, o profeta Balaão. Então aqui vai dizer que não sabemos da onde exatamente que veio Balaão, mas nós vemos que o inimigo que conhece a Deus. Então Balaque, ele contrata um homem de dentro, vamos dizer assim, um homem de dentro da igreja. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, um homem de dentro da igreja, ele contrata para poder amaldiçoar o povo, né? Ele faz essa contratação. Irmãos, é como nos dias de hoje, né? Pregações por dinheiro, essas mensagens aí sem pé nem cabeça. Hoje se fala que a igreja tem que se parecer cada vez... Fala que a igreja tem que ser diferente do mundo, mas a igreja nunca se pareceu tanto com o mundo como é hoje, né? E nós vemos essas coisas bizarras acontecendo dentro da igreja, principalmente a questão de tatuagem, né? Irmãos, nos anos 90, irmãos, não podia fazer tatuagem, as pessoas não faziam tatuagem por uma questão simples, né? Uma, porque era coisa de gangue, era coisa feia, era coisa mal vista pela sociedade, coisa de cadeiro. Outra coisa era que se tivesse uma tatuagem, uma pessoa, e fosse para um determinado serviço, e tivesse que fazer um exame médico, ela praticamente era eliminada ali. Aí nós falamos, mas hoje a gente está vivendo no mundo contemporâneo, hoje é o mundo globalizado, hoje pode no mundo, pode na igreja. Irmãos, não pode. Na Bíblia vai dizer que não pode fazer marcas, né? E aí vai fazer marcas para Deus. Irmãos, isso tem um contexto muito mais profundo do que a gente imagina, né? Se você for estudar acerca da tatuagem, estude acerca da tatuagem, né? Até no canal aqui, no meu canal, eu falo sobre a tatuagem, eu falo comentários sobre. Tome cuidado com isso, não faça. Isso são metais pesados que é colocado dentro da pele que dá câncer, né? Isso é tinta que é colocada. Então eu estou dizendo um exemplo de como, né, os falsos profetas hoje fazem para poder enganar o povo. Eu estou dizendo isso, mas tem muito mais outras coisas, de fazer o povo ficar preso nessa terra, de tantas outras coisas. Então, quando, vai dizer na lição, mas eu já vou adiantar, de que quando o profeta sabe que não vai conseguir amaldiçoar o povo, o que ele começa a fazer? Começa a ensinar o povo o quê? A pecar. O diabo ele não pode amaldiçoar a igreja. O que ele faz? Ele ensina o povo a pecar contra Deus. Então aqui os inimigos espirituais, os principais inimigos de Israel não eram seres espirituais. Balaque estava ciente que a guerra vindoura seria travada, sobretudo nas trincheiras da espiritualidade, por isso contratou um expert em assuntos espirituais para enganar o povo de Deus. Então ele vê aqui que seria nas trincheiras da espiritualidade que a guerra seria travada.
Então o que ele faz? Ele contrata um profeta. O que esse profeta faz? Ensina o povo a pecar. Como quem disse? O que Deus tinha falado? Para não se misturar com outros povos. Deus disse para o povo de Israel: não se misture com outros povos. O que esse profeta ensina? Se misture com outros povos. O que começou a acontecer? Os homens começaram a se misturar com as mulheres dos moabitas, né? Deixaram até as suas esposas, seus filhos, suas famílias, para poder ter relações com as mulheres dos moabitas. Outros jovens também, e começou essa coisa terrível. Como que diz, não tem problema, pode fazer, que não tem problema, Deus agora pode. Mas o que Deus falou lá atrás? Que não era para se misturar com outros povos, né? Não era para se misturar com outros povos. Mas o que o profeta diz? Se mistura com outros povos. A Bíblia não vai detalhar exatamente como ele conseguiu enganar o povo, mas nós vemos que ele enganou o povo. Que em 2 Pedro vai dizer sobre Balaão, sobre um falso profeta. Em Judas vai dizer sobre Balaão, um falso profeta. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Quando o inimigo sabe que não vai conseguir ver, ele sabe que não pode amaldiçoar a igreja, o que ele faz? Ele ensina o povo a pecar. Aquilo que era pecado antes, hoje pode todas as coisas. Mas Deus protege aqueles que têm um coração sincero, que quer ser purificado todos os dias diante do Senhor. Tópico 2. Não cabe encantamento contra Jacó. Parte 1. Deus se opõe a Balaão. Quando Deus viu essa mentalidade de Balaão, o que Deus fez? Deus se opôs a ele. Deus se opôs a Balaão. E o que Balaão faz? Né? Balaão, ele não titubeia, ou seja, ele não se arrepende. Ele continua com a mesma mentalidade. Mesmo que Deus usou a jumenta para falar com ele, ele continuou com a mesma mentalidade. O que ele queria? O dinheiro. O valor monetário para ele era mais importante do que a presença de Deus, do que Deus ter, vamos dizer assim, uma comunhão com ele, de ser aprovado por Deus. Ele queria ser aprovado pelo homem e ganhar, claro, aprovado pelo homem, o homem te dá, o homem faz ofertas para você ser aprovado pelo homem, mas para ser aprovado por Deus não é assim. Então Balaão, ele acabou sendo assim, Senhor, Deus se opôs a ele, por quê? Por causa da sua mentalidade. Que mentalidade que era? Mentalidade egoísta, né? Que foi um profeta comprado. E hoje tem muitos profetas, desculpe a expressão, me perdoa a franqueza, assim, comprados, que vai na igreja e prega o que o povo quer ouvir. Isso está errado. Isso é um profeta comprado. Ah, mas Deus me deu a palavra, irmão. Desculpa, nós estamos aqui para julgar, mas você vê no contexto da mensagem que não foi Deus, não é Deus que está falando, quem está falando é Ele. Mas amém. Vamos lá. Deus constrange Balaão. Caminhar para um lugar longe de vontade do Senhor só produz vergonha e dissabor. Foi isso que aconteceu com Balaão. Desagradou a Deus e a Balaque, o qual não lhe prestou nenhuma homenagem, mesmo tendo empreendendo uma vergonha tão longa. Todas as tentativas de convencer o Senhor da indignidade de Israel foram inúteis. Ele tentou fazer algo para convencer a Deus e tentou fazer algo para convencer Balaque. Ou seja, naquele momento ele não conseguiu agradar ninguém, porque nem agradou a Deus por ter feito uma petição totalmente sem noção, e nem conseguiu fazer essa petição, nem conseguiu o resultado, então desagradou a Balaque. Deus abençoou Israel. Foram 3 bênçãos proferidas por Balaão, além da última que tratou inclusive da vida do Messias. Irmãos, Deus usou Balaão para falar, né? Quando Balaque fala, olha, mas eu te contratei para você amaldiçoar o povo, você está abençoando o povo, né? Então houve essa questão entre eles, porque ele era um profeta usado por Deus. Ele foi um profeta usado por Deus. Mas depois ele se torna o quê? Um falso profeta. Então, naquele momento não, ele já estava pendendo para isso, mas mesmo assim Deus usou ele. E aqui vai dizer até que ele falou fez menção até da vinda do Messias, né? Então ele era um profeta usado por Deus, era um profeta que Deus usava, né? Mas se perdeu na sua ganância. E aqui no tópico 3, a força destrutiva do pecado, né? Parte 1, o caminho de Balaão. Balaão tinha o coração exercitado na avareza. Essa era sua conduta, seu caminho. Era um profissional da religião que cobrava pelos prognósticos proféticos. Balaão ensinou seu mau caminho aos hebreus, e o prejuízo para o povo de Deus foi
enorme. 24 mil homens morreram por causa disso, né? E hoje nós vemos que pastores convidam esses profetas para dar essas profetadas e está fazendo cada vez mal para o povo. Ao invés de ser aprovado por Deus, querem ser aprovado pelo homem. E aqui Balaão e aqui Balaque, aqui Balaão, ele cai nessa, né? Ele ensina o povo hebreu a pecar, ensina o caminho do mal para o povo. E o povo que não conhece a Deus acaba sendo levado a esses ensinamentos terríveis, ao qual tem destruído o povo na igreja. Como? Não tem problema, não é pecado. É namorado ter relações sexuais com a namorada antes do casamento? Não tem problema. Namorado levar a namorada ou a namorada levar o namorado para o motel? Não tem problema. Porque hoje, meus irmãos, a gente fala muito do homem tomar iniciativa. Hoje a mulher também está tomando iniciativa. De qualquer forma, se você for um homem, um namorado que não toma iniciativa, você é frouxo. E na verdade, meus irmãos, o que estão dizendo? Não se fala sobre isso na igreja. Não se fala sobre isso para os jovens. E jovem, saiba, sexo antes do casamento é pecado. E se você soubesse a consequência disso, porque isso é uma questão que o inimigo planta no namoro, que ele vai colher no casamento também. Além de destruir o namoro, destruir famílias, lá na frente a infidelidade está mais propícia para ambos os lados. Se não se arrepender, se não reconhecer, lá na frente é terrível. Quando na minha época, um tempo atrás, na minha época não, há muito tempo atrás, quando eu comecei a ir para a igreja, com 13 anos, eu ouvia muito essas questões. E quem tinha esse tipo de relação, o que acontecia? Ficava de banco. Hoje nem se fala sobre isso, nem se menciona, né? Como se não tivesse acontecendo. Mas é pecado, é um pecado terrível, é pecado contra o corpo, contra o templo do Espírito Santo. Irmãos, tomem cuidado, não se fala, mas continua sendo pecado. Assim como Balaão enganou os hebreus, muitos têm enganado, mas não é enganando de falar que está certo, não, porque às vezes não se fala que tá errado ou que está certo. Muitas das vezes, para poder algo entrar, para poder algo parecer que é certo, não se fala, e aí as pessoas acham que está tudo bem, está liberado, eu posso pedir perdão a hora que eu quiser, porque hoje se fala de uma graça do Senhor, uma graça barata, não é uma graça barata, não, eu posso me arrepender a hora que eu quiser. Não é bem assim. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso, tá, fazer o quê, né? Eu pequei, né? Mas depois vai lá e faz tudo de novo. Arrependimento é sentir dor do que pecou. Não estou dizendo que todo mundo, agora que eu pequei, que vai acontecer de mim para o inferno. Não é isso, né? O que hoje a lição nos leva a fazer é um engano, que existe a questão de não falar sobre o pecado, e quando fala que alguém pecou, fala que pode, não tem problema, sendo que a pessoa ela não está pedindo perdão de vergonha, de sentir dor do pecado porque ela quer mudar, ela está sentindo porque ela é remorso. Fazer o quê? E vai fazer de novo. Então é isso que é o engano. O engano hoje que está no meio da igreja, que muitos profetas estão enganando. Hoje a nova geração, que é a geração hoje, que geração, irmãos? Que é a geração nossa de jovens. A nossa geração de jovens hoje, infelizmente, está mais parecida com o mundo do que todas as gerações que já foram antecedentes a nós, né? E que geração que está conseguindo avançar? Aonde nós estamos conseguindo avançar? O quê? Se hoje nós jovens, eu coloco nós jovens, porque eu me incluo também, mesmo com vou fazer 34 anos, mas como eu faço um comentário dos jovens, eu posso dizer para os irmãos, hoje a geração que mais está parecida com o mundo, que mais quer parecer com o mundo, que mais quer fazer as coisas que o mundo faz, que quer mais ser aceita pelo mundo, né? E a gente está avançando para onde? A gente está avançando para lugar nenhum, pelo contrário, o mundo está avançando para dentro da igreja. Hoje a gente vê que a única diferença de muitos jovens hoje dentro da igreja é só que hoje os jovens da igreja cantam um hino, e o jovem lá do mundo canta também, às vezes até canta um hino, mas não canta com tanta frequência quanto o jovem da igreja, não participa de alguns grupos como o jovem da igreja. Essa é a única diferença. Porque os pensamentos, as atitudes, até o linguajar, os desejos, são praticamente... Não estamos aqui para julgar, eu estou dizendo que hoje se fala do evangelho, assim como enganou o povo de Israel, né? Balaão enganou o povo de Israel porque não falou, porque disse que estava tudo bem, como que está tudo liberado, pode, não sei o quê, e enganou o povo. Assim, aqueles que não estão firmados e que não conhecem a Bíblia também estão sendo enganados. A doutrina de Balaão
Frustrado por não conseguir amaldiçoar o povo de Deus, Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, o que ele falou? Olha, já que não dá, começa a lançar tropeço. E é assim que ele faz até os dias de hoje. Só muda o cenário, só muda o povo. A história continua sendo a mesma, as artimanhas continuam a ser a mesma. Não se fala de pecado, não se fala que está errado, não faz o povo lembrar daquilo que Deus mandou fazer, e aí o povo que não conhece a Bíblia, que não conhece a Deus, porque nós temos as dificuldades de conhecer, porque nós somos preguiçosos para ler a Bíblia, para procurar se preparar, o que acontece? A gente é levado por esses ventos de doutrina, né? Infelizmente. E aqui, o castigo merecido. O pecado sugerido por Balaão foi consumado por muitos hebreus, o que gerou a morte de 24 mil pessoas. Eu falei 24 mil homens, mas foram 24 mil pessoas segundo o que está escrito aqui. Então, o pecado ele tem consequências. O pecado ele gera consequências. E muitos hoje estão falando, pedir perdão, não sei o que. Deus perdoa, irmãos. Claro que Deus perdoa. E quando você chega com arrependimento verdadeiro, aí Deus perdoa. Mas todos nós temos as consequências. Hoje não se fala sobre isso. Então tome cuidado com a quem você ouve, a quem você presta os seus ouvidos, a quem você presta a sua atenção. Empresta a sua atenção ou presta a sua atenção a alguma coisa para você se alimentar. Leia a Bíblia. Procure ouvir homens e mulheres de Deus que verdadeiramente prega e confronte o seu interior, os desejos que você tem, que nós temos que procurar isso. Confrontar os nossos desejos para que a gente melhore diante de Deus. E a nossa conclusão. A experiência narrada em Números 25 deixou marcas profundas no povo hebreu, sendo tal fato relembrado posteriormente durante séculos. Nunca devemos nos esquecer das consequências danosas do pecado. Os feitos de homens da estirpe de Balaão deveriam ficar registrados para exemplo aos que vivessem impiamente. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, a nossa vida diante de Deus tem que ser uma vida de sinceridade, de amor, pelo bem, pela graça e pela presença do Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.